Deus colocou em nosso coração, irmãos, uma palavra que foi crescimento para 2025, meu Deus, 2024, amém? Então nós cremos em crescimento na sua vida. A gente crê que Deus vai fazer você crescer, Deus vai fazer você avançar. Agora depende de você, amém? Olha para o teu irmão aí do vizinho e diga assim: e o crescimento que Deus tem na sua vida depende de você. Aleluia. Crescimento na nossa vida depende de nós mesmos. Quando a gente era um bebezinho, que estava na barriga da mãe, saiu da barriga, quem cuidava da gente era a nossa mãe, né? Tomava o leite no peito, depois foi para a mamadeira, foi para uma papinha, foi para a fruta, depois a gente estava comendo comida sólida, né? Mas hoje, irmãos, nós podemos viver por nós mesmos. E o crescimento na nossa vida depende de nós. E uma das formas de você crescer é você congregando. Amém? Aleluia. Então olha mais uma vez para o teu irmão e diga assim: você vai crescer congregando. Amém? Não tem como você crescer de outra forma. Você não consegue crescer na sua casa. Você não consegue crescer sozinho. Não é verdade? Quando você vai construir uma casa ou vai construir algo, fazer alguma reforma na sua casa, o que é que você faz? Você procura quem gosta de uma coisa bem arquitetada, procura um arquiteto, o arquiteto desenha, depois você vai atrás de um encarregado, o encarregado diz como é que vai ser, tem o pedreiro, tem os ajudantes de pedreiro, tem o material e tem o dinheiro, não é verdade? Então, para que você, até a própria Bíblia diz, quando você for fazer algo, você precisa se planejar antes, para depois você não fazer uma obra inacabável, ou inacabável, que não acaba, e fica ali aquela coisa horrível, né? No centro de Campina Grande tem um prédio lá, não sei nem se interditaram ele já, e eu até pensava em demolir ele. Está lá um prédio que uma pessoa fez e teve medo de morrer, aí parou de fazer. Está lá no centro de Campina Grande, um prédio que não foi feito, e é feio isso. Mas a Bíblia diz que a vereda do justo, tem justo nesse culto aqui? A Bíblia diz que é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Amém? Então é assim na sua vida. Diga: é assim na minha vida. Amém? Então por isso que eu falei no começo, independente, irmãos, daquilo que você está vendo, sentindo, passando, independente disso, você tem que crer na palavra. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a questão de congregar. Nós vamos estar falando sobre como é bom congregar, a importância de você congregar na sua igreja local. Deus colocou uma igreja nessa região e você precisa estar fincado nisso aí. Você precisa estar sabendo o que é que Deus lhe colocou, né? Se Deus lhe plantou em um lugar e você é um tipo de árvore, você precisa dar aquele fruto, não é verdade? A gente não tem como plantar um limão e tirar um mamão doce. Você vai tirar o limão. Então, se Deus, não é que Deus fez você limão, mas se Deus fez você uma espécie que está aqui fincada nessa igreja, eu digo nessa igreja local, Deus vai fazer você dar os frutos necessários para que você cresça, para que você avance. Lembre-se, é muito lindo, é muito bonito uma semente, uma árvore, quando ela vai crescendo, ela fica tão bonitinha, né? O caule fica verdinho, aquela coisa mais linda do mundo. Mas bonito mesmo é quando ela dá o fruto. É a importância da árvore quando ela dá o fruto. Amém? Amém, irmãos? Então, glória a Deus. Mas nesse crescimento, eu ainda não entrei no assunto, mas eu queria falar isso, que eu escutei a irmã Dorinha falando aqui no culto de oração. Para fazer parte de um crescimento, uma parte do crescimento também existe a poda. É necessário às vezes a gente cortar algumas arestas, algo que está passando do limite na nossa vida. Tem coisas que é necessário cortar, para que em vez da gente crescer assim, a gente cresça mais forte, mais firme, com um caule mais firme. Então essas obras que nós cortamos são obras da carne, tá bom? A igreja ela não existe para lhe prender, a igreja não existe para lhe coibir, a igreja existe para fazer você crescer e você avançar. Na parte do crescimento é necessário algumas podas. Amém? O amém diminui assim, é normal, quando a gente fala em poda, tá certo? Porque quando a gente poda uma árvore, fica horrível a árvore.
né, aparente, mas para a árvore em si, aquilo ali vai deixar o caule dela, né, um tronco mais firme, e assim ela vai crescer. Amém? Então abre tua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 10. Livro de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Esse é um texto conhecido demais. Eu sei que não é o costume daqui a parar de congregar. Aleluia. Então, irmãos, no final dessa pandemia, a gente já saiu da pandemia. Eu acredito que já tem mais de um ano que a gente saiu dela. E é impressionante, eu estava conversando com o Dani, na verdade, Dani sempre fala isso, que as pessoas ficaram diferentes depois da pandemia. Não é verdade? Uns ficaram mais ousados, uns ficaram mais medrosos, né? Outros tiveram medo, estão com medo, né? Por causa da pandemia. Essa saída da pandemia deixou muita gente assustada. Realmente, muitas pessoas morreram, não é verdade? Isso aí a gente não está desmerecendo a pandemia. A pandemia, né, na questão da epidemia que teve, da doença do Covid, muitas pessoas morreram. Conheci pessoas que morreram, né? Ela deixou, eu não estou levando para esse lado da morte, mas para o lado da questão do isolamento. Muitas pessoas ficaram isoladas. É tanto que às vezes a gente fica ali na porta da igreja. Eu sei que você não é obrigado, mas às vezes a gente quer falar com você, nós queremos pegar na sua mão, nós queremos abraçar você, nós queremos dar uma palavra para você, e tem pessoas às vezes que não quer. Aí a gente está falando com outras pessoas, fala que passa por trás, e a gente entende, né? A gente tem pessoas que não querem mais ter o contato físico, não é verdade? Até o mês passado, entre dezembro e janeiro, final de novembro, estava começando o número de levantar aqui na Paraíba. Vocês lembram? Estavam com quase mais de 3 mil casos que teve na Paraíba. Então as pessoas estavam começando a se isolar. E eu trabalho às vezes de Uber, eu faço alguns extras de Uber. E para mim precaver, né? Claro que a gente tem que ter o cuidado, né? Eu tenho família, tenho filho, tenho mulher. Eu não quero e deixar minha mulher solteira aí, né? Prendeu, venho puxar seu pé de madrugada, viu? Vai, casa de novo não. Mas eu estava usando máscara. E uma mulher entrou e disse: eita, meu Deus, me perdoe, eu não estava sem máscara. Aí eu disse: não, senhora, não tem nenhuma exigência da conta da Uber. Eu estou fazendo isso por uma questão de respeito a quem tem medo de entrar no Uber. Porque às vezes tem gente que entra, e tem principalmente senhoras que eu respeito muito. Elas entram de máscara, eu coloco a máscara por respeito a elas. Mas eu quero dizer a você, né, que houve um decreto do governo federal que acabou com a pandemia. Então nós estamos naturalmente livres de algum procedimento, mas você é livre também para você usar, claro. Nós não estamos dizendo aqui que você tem que usar máscara. Digo, o pastor não está dizendo que você tem que usar máscara. Digo, eu sou livre. Mas eu quero dizer para o outro contexto de liberdade. Você está livre porque a pandemia acabou. Então você pode congregar, você pode visitar alguém, você pode falar, desde que você tenha cuidado. Amém? Então, levando para esse lado, irmão, da importância que nós está congregando. E eu sei que essa palavra é também para você que está em online. Essa ministração está chegando até você online, ao vivo agora, mas também você está ouvindo novamente ou assistindo essa ministração, e eu tenho certeza que ela é também para você. Então compartilha, curte, faz com que essa palavra chegue em outras pessoas. Mas vai lá para o versículo, eu quero falar sobre essa importância, a importância de congregar, que é o costume que está acontecendo agora, o costume de alguns deixar de congregar. Deixar de congregar não é bíblico, diga, não é bíblico deixar de congregar. Por mais que na sua mente, eu não estou dizendo vocês, mas na mente do ser humano, do homem atual, na modernidade, está se procurando muito essa coisa de se o culto a si mesmo, ou então essa frase assim que para mim não soa muito bem. E se você estiver aqui com esse pensamento, nós vamos ajudar você a quebrar essa fortaleza, de dizer assim que eu deixo de estar congregando por causa da minha família. Irmão, você pode trazer sua família para congregar, amém? Essa igreja só tem 2 cultos na semana, terça e domingo. Vez ou outra nós fazemos no sábado. Mas, irmão, 2 cultos no domingo você vai estar presente, traz sua família e você vai estar congregando, amém? Eu estou crendo, irmãos,
Estou falando aqui ao vivo. Eu estou crendo em duas coisas grandes nessa igreja acontecendo. Amém? É ar-condicionado e microfone novo. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Aleluia. Estou crendo mesmo. Aleluia. Então, lá no versículo 25 de Hebreus 10, a Bíblia diz assim, irmão, eu não estou chateado com ninguém não por causa do microfone, tá bom? Tá certo? Quero lhe dizer uma coisa, eu tenho 47 anos, estou na igreja desde a minha infância, nasci no lar evangélico, né? Sou crente, antes de nascer eu já brincando. Mas eu tive minha conversão com 11 anos, eu vou dizer, todas as vezes quando eu venho para a igreja, eu faço aquele momento agradável. Eu gosto de congregar. Tá aí Dani de prova. Tem momentos que você quer estar em casa, mas quando vem para a igreja eu sempre saio melhor. Amém? Dê um amém aí, um glória a Deus, irmãos. Fica tranquilo, nós vamos terminar. Está tendo um acampamento poderoso lá na sede. Ontem estávamos lá, na sexta, na abertura. Eu incentivo você a ir lá amanhã, né, no culto de Dia Rema, onde você vai ter uma experiência com o Rema. Para aquelas pessoas que já fizeram Rema, vai relembrar. Para aquelas pessoas que estão estudando Rema, para aquelas pessoas que vão estudar no Rema, você pode levantar as mãos e dar um graças a Deus por isso. Você que vai fazer o Rema amanhã, ou próximo ano, esse ano. Eita glória. Amém? Aleluia. Estou tentando entrar aqui no texto para ministrar sobre algo, mas estou sendo conduzido a outro. Mas vamos lá. Versículo 25. E não deixemos de nos reunir ou congregar, como fazem alguns. Essa é a versão NVT. Mas encoraje-nos. Deixa eu botar aqui na versão normal, que a gente sempre está habituado. Amém? Só um instante. Então vamos lá. Não abandonando a nossa congregação. Essa versão diz isso aí. Ele diz assim ainda: como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, o tanto mais quando verdes que se vai aproximando aquele dia. Então, irmãos, a Bíblia está dizendo, diga, a Bíblia está dizendo que eu não devo abandonar a minha congregação. Amém? Você pode assim, não é orgulho, mas você precisa se alegrar, irmãos. Aqui é uma igreja que Deus estabeleceu. Não foi eu e Dani que estabeleceu. Essa igreja ela não está no meu nome. Ela está no nome Verbo da Vida. Então fica tranquilo. Isso não é um desaforo. Quem sou eu para falar isso no púlpito? Mas, irmão, fica tranquilo quando você faz o seu dízimo e a sua oferta na sala, no Pix. Amém? Ele é bem administrado. Esse dinheiro não vem para minha conta. É tanto que está lá, quando você faz, está lá no CNPJ da sede. Porque nós fazemos parte da sede. E, irmão, é tão bom estar debaixo de uma cobertura. Como é bom. Amém? É bom estar debaixo dessa submissão, desse ministério Verbo da Vida. O irmão geral trabalha na sede, ele sabe como é o sistema que é. O pastor Tiago é o presidente da sede. Nenhuma vez, nenhuma forma. Pastor Tiago é muito educado. Lá da sede ele interviu aqui, dizer assim, eu quero assado. Ele me dá total liberdade de atuar, como também me dá liberdade para eu e Dani fazer, para mim e Dani fazer o que é necessário antes do pronome minha, fazer um pronome eu. De fazer qualquer coisa aqui na igreja. Mas sempre pedimos a orientação dele. Mas, irmãos, a Bíblia diz que é o costume de alguns. Está tendo um costume. E esse costume ele tem que ser quebrado através da palavra. Ele precisa ser. Porque a Bíblia diz assim: não abandone, ou então não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Então isso está ficando um costume. E depois da pandemia, isso aí acentua de uma forma tal que às vezes a gente está perdendo o contato um com o outro. Às vezes a gente não tem mais como conversar com uma pessoa. Termina o culto, algumas pessoas vão embora rápido. E às vezes a gente fica fulano, quando fulano vai, fulano, vum, já foi embora. Você não é obrigado a estar conversando com a gente. Não é verdade? Você não é obrigado a ficar aqui até meia-noite. Eu sei que você tem mulher, menino, cachorro, gato, para alimentar vida. Mas, irmãos, permanece mais um pouco na igreja. É bom. Uma conversa com alguém, você ouve uma palavra que vai te edificar, vai trazer uma solução. Você vai sair daqui alegre. Amém? Se sair triste, me procura que eu vou conversar com essa pessoa. Está repreendido em nome de Jesus, todo som alto. Eu declaro em nome de Jesus todo respeito e graça nessa igreja aqui, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.
Então a Bíblia diz isso, irmãos. Então tem uma importância da gente estar congregando. Então tem um conceito também de igreja. A igreja, ela não nasceu de mim, não nasceu da ideia do homem, né? Então no sentido literal, a igreja, o culto, ou congregar, o nome é Assembleia do Povo. Que na Grécia antiga, antigamente na Grécia, as pessoas, quando tinha algo para tratar, elas iam ou em um lugar, se reunia lá e iam tratar. Então isso se deu à assembleia. Então quando a gente está reunido na igreja, isso é uma assembleia. Amém? Por isso que existe a igreja Assembleia de Deus, a assembleia quando tem uma assembleia, ou na parte dos deputados, né, abriu a assembleia, ou seja, abriu uma reunião. Mas aqui, irmão, a gente não está se reunindo para discutir problemas. A gente está aqui para aprender a palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Dê um glória a Deus. Eu vou beber água aqui. Então, no sentido espiritual, a igreja é invisível. A gente não vê a igreja, né? Eu não sou igreja. O Espírito Santo habita dentro de mim. Eu sou membro do corpo de Cristo. Quando nós estamos juntos, aí nós somos a igreja do Senhor. E no sentido espiritual, como eu disse, ela é invisível, ela é universal. E está lá no capítulo 12. Passa aí mais 2 páginas do livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Enquanto você está abrindo, eu já estou lendo, para a gente ganhar tempo. A universal assembleia, igreja dos primogênitos, inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Então você vê que a união, quando nós estamos reunidos, a assembleia, a igreja em si, ela é espiritual. Diga, a igreja, ela é espiritual. Amém? A igreja, ela não é uma coisa carnal. Apesar que existe carnalidade em alguns. Às vezes existe nas pessoas. E essa carnalidade, ela tem que ser exposta à palavra, que uma vez que você se expõe, você está diante da palavra do Senhor, as coisas mudam. Amém? Então a igreja é um organismo vivo. Diga, a igreja é um organismo vivo. Então a igreja é um organismo vivo. Eu queria que você abrisse, por favor, lá em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 18. A igreja é um organismo vivo. Essa coisa de que a igreja morreu, que a igreja se passou, igreja não existe mais, isso é uma mentira do diabo. Amém? Igreja, ela existe para ajudar as pessoas. Então, lá no versículo de Colossenses, capítulo 1, versículo 18, diz assim: também ele é a cabeça do corpo. Diga, a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então Jesus é a cabeça da igreja. Diga, eu faço parte da igreja. Então Jesus é a cabeça. Então a cabeça, se existe a cabeça, é porque existe um organismo vivo. Não é verdade? Uma cabeça, se você cortar a cabeça do pescoço, do corpo, ambos morrem. Teve um médico que estava querendo fazer um transplante de cabeça. Vocês lembram, italiano? Então como seria trocar de corpo? Não existe isso, né? Então a igreja, eu quero dizer a você que a igreja é um organismo vivo. E a igreja local, ela existe. Eu quero dar a definição da igreja local, nós reunidos, né? É formada de modo visível por crentes salvos que congregam em um determinado lugar. Então quando nós estamos reunidos, eu consigo ver a irmã Eva, consigo ver o Geraldo, consigo ver Dani. Então estamos juntos, nós somos a igreja, apesar da parte local física. Então isso é a igreja local. E também existe, eu quero dizer para você que existe um significado de congregar. Que eu quero que você abra lá em Efésios capítulo 2, por favor. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19. Então congregar significa juntar, reunir, ligar, agregar. Congregar é se relacionar com familiares da família cristã. Então, irmão, se você chega, pelo que o texto está dizendo ali, ou pelaquela explicação, se você chega na igreja, você senta, você não quer ter relacionamento com ninguém, eu não quero estar me relacionando com ninguém, esse povo é imperfeito, não gosto de fulano, vamos embora. Irmãos, isso não é congregar, você está visitando a igreja.
Você precisa conversar, você precisa se relacionar, porque ferro com ferro se afia, não é verdade? Ou seja, quando você é casado, tem coisas que seu cônjuge é diferente de você. E como é que você se afia? Como é que você fica perfeito ou melhor naquilo? Quando você se relaciona, não é verdade? E eu e Dani já vai fazer 19 anos. Eu acho que a gente já se conhece, já se ralou um pouquinho, não é verdade? Amém? Mas está ficando cada vez melhor. E o texto, irmãos, lá de Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que seja cheio até a inteira plenitude de Deus. O versículo 20 diz assim também: ora, aquele que é poderoso para fazer... Eu estou no versículo 3. Eita, desculpa. É o versículo 2. O capítulo 2, versículo 19, perdão. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga, eu sou da família de Deus. Então, irmãos, você é da família de Deus. Quem é da família de Deus aqui? Amém. Então você é meu irmão, você é minha irmã. Olha para o teu irmão do lado aí e diga: ei, você é meu irmão em Cristo. Amém? Você é nosso irmão em Cristo. Você precisa ter essa consciência de que nós participamos da família de Deus. E o versículo 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Diga, a palavra. Esse é o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Não é o meu fundamento, o que eu acho, o que eu penso. É o que está afirmado na palavra. Amém? Sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Então, lembra daquela afirmação que Pedro falou, né? Senhor, você é o Cristo, o Deus vivo, enviado de Jesus, de Deus. Aí Jesus disse: falaste bem, sobre essa pedra, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. E não é em cima de Pedro, é sobre essa afirmação. Ou seja, nós estamos firmados na rocha que não se abala. Ou seja, igreja é uma instituição formada por Deus. Amém? Aleluia. Então precisamos ter essa consciência. Então, congregar, né? O que é congregação, na verdade? É um grupo de pessoas unidas com determinado e igual fim ou ideal. Então, eu tenho um fim e tenho um ideal. O fim é que você cresça e você avance. O ideal nosso é qual? Que todos nós cresçamos e avancemos. Amém? Para onde? Se a gente vai crescer e vai avançar onde? Para a perfeição. Lembra que o versículo 25 do capítulo 10 de Hebreus fala que a gente deve ter cuidado, porque é costume de alguns deixar de congregar, porque a gente tem que ter cuidado naquele dia. Qual é aquele dia? É o dia quando o Senhor estiver, quando o dia do juízo final, quando Ele aparecer nas nuvens, levar quem já morreu em Cristo, e nós vivos vamos ser transformados, que eu escutei uma palavra ontem, né? Nós vamos entrar no modo glória, nós vamos receber o corpo glorificado, vamos passar 7 anos de bodas do Cordeiro, onde vai ter uma festa, onde nós vamos receber os nossos galardões pelas nossas boas obras aqui na terra. Enquanto isso, na terra vai estar tendo a grande tribulação. Vamos passar 1000 anos reinando sobre a terra, da terra com Jesus. Depois disso vem o trono de Deus, e aí vai ter o julgamento final, onde a Bíblia diz que o mar vai dar os seus mortos, a terra vai dar os mortos, o além vai dar Satanás, os demônios, e o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E nós está vendo isso, nós vamos estar fazendo isso, julgando com Jesus, e a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos rostos as nossas lágrimas. Ou seja, eu acredito que nós vamos ver pessoas que nós conhecemos sendo julgadas, e a Bíblia diz que virá um novo céu e uma nova terra. Você sabia que nós não vamos passar a nossa eternidade no céu? Nós vamos passar aqui, porque a Bíblia diz que nós vamos viver eternamente num novo céu e uma nova terra. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmãos? Então vamos ter cuidado.
Como é que nós vamos entrar no céu? Ninguém aqui é perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Misericórdia. Levanta a mão, não. Amém? Então, irmãos, nós precisamos nos aperfeiçoar. E a maneira mais correta é congregando. Diga, congregando. É onde eu vou ser aperfeiçoado. Então, o objetivo principal para alguém congregar, irmãos, é cultuar a Deus. Então, quando você vem congregar, você está cultuando a Deus. E depois é você ter comunhão com os irmãos. Na comunhão é onde você é exortado, é onde você é corrigido, é onde você exerce o que Deus colocou no seu coração, o dom que Deus colocou, o talento que Deus colocou no seu coração. Amém? Então, irmãos, é cultuar a Deus, é ajudar um ao outro e crescer espiritualmente e conhecer a vontade para a sua vida. Se você está na sua casa, por algum motivo, né, você está na sua casa, de repente alguma doença, alguma mobilidade que impede que você esteja aqui na igreja, não tem problema, essa igreja está preocupado com isso, está cuidando de você também, tem uma transmissão online para alcançar a sua vida na sua casa. Mas, irmão, se você está na sua casa, diz assim, eu não vou mais congregar, e eu vou ficar na minha casa, eu vou lhe dizer com certeza a você, sem medo de errar, você vai esfriar. Não vou aqui para ninguém. Então, você também está online. A pessoa esfria, não tem condição, sabe? E Deus tratou comigo, irmãos, e eu quero pegar firme com você esse ano. Nós estamos pegando firme para o seu crescimento. Digo, pastor, está preocupado com a minha vida espiritual. Amém? Eu tinha um conceito de sempre privar as pessoas. E Deus tratou comigo, né? Quando eu não estava conseguindo ser tratado, aí Deus usou Dani. Mas, irmãos, numa fogueira existem as brasas. E às vezes quando a gente olha para a brasa, entende o que eu vou falar? Às vezes a gente está olhando a brasa ali, aí a brasa está pegando fogo, a bichinha, meu Deus, vai se acabar, vai virar cinza. Aí às vezes, se você pegar algumas brasas e retirar da fogueira, você está poupando, né? Não é verdade? Só que o que vai acontecer? Aquelas brasas, elas vão esfriar. E eu vou dizer, irmãos, eu não vou devo ter cuidado nessa palavra. Não vamos te explorar, mas, irmãos, nós não vamos perder a oportunidade de deixar você servir ao corpo de Cristo. Amém? Se você não estiver envolvido na obra, se você não estiver zelando pelas coisas da obra, materiais e espirituais, você vai se esfriar. E eu não quero fazer parte disso. Então eu vou juntar cada vez mais as brasas, trazer aquelas brasazinhas que estão frias, aqueles carvõezinhos que não pega, vou botar em cima daqueles que estão pegando fogo e todo mundo vai estar servindo aqui. Amém? Aleluia. Você está preparado para cair na fogueira? A fogueira santa. Aleluia. Então, irmãos, quando nós congregamos, quando nós estamos congregando, adorando a Deus e recebendo tudo que Ele tem para nós, damos liberdade ao fluir de Deus de forma coletiva, Deus, ela vem, não tem como. Não é verdade? Se nós estamos congregando, ali na mão do irmão, estou orando com ele, eu estou declarando juntamente com ele, eu estou perguntando a ele como é que ele está, eu estou ligando para ele porque eu senti falta dele, que não tem como eu ficar ligando para todo mundo, né? Já pensou? Toda hora eu fico ligando para as pessoas, fulano tu não veio, fulano tu não veio. Aí o povo vai dizer, pastor chato, né? Não, irmão, você também pode fazer esse trabalho. Somos uma igreja. Amém? Amém? Então temos essa importância, né? Então, o que é não congregar? Já que a gente está falando muito o que é congregar, eu vou dizer a você o que não é congregar. É quando participamos de um culto e no término do mesmo, saímos imediatamente. Fica mais um pouquinho, olha para o teu irmão. Diga, fica mais um pouquinho. Então, quando a gente sai rápido, você não tem comunhão com as pessoas. Você comeu da palavra e vai-se embora. O bom é quando a gente está ali conversando. É importante que as pessoas conversem, se conheçam, troquem ideias
e cria assim laços de relacionamentos amigáveis para obterem ajuda um dos outros e no que precisarem. Como eu disse, nós estamos aqui para ajudar. Na medida do possível que der para mim, eu faço, eu oro, eu lhe aconselho. Mas tem pessoas aqui na nossa igreja que têm atividades naturais, tem empresas que podem estar ajudando você nisso aí. A gente está só preocupado com a sua área espiritual, mas também com a sua área profissional, com aquilo que você pode desenvolver, com aquilo que você pode comprar, vender. Também estamos aqui numa igreja. Amém? Então, eu quero falar assim de alguns pontos que é essencial você congregar, né? Todos nós precisamos um dos outros. Diga, eu preciso um dos outros. Então, para estarmos congregando, a gente precisa um dos outros. É necessário. Eu preciso do irmão Sérgio, eu preciso de Tiago precisa de mim, preciso do irmão Geraldo, preciso que, enquanto eu estiver aqui ministrando, alguém esteja no departamento infantil. Sou grato demais pelas pessoas no departamento infantil. Lá não é um departamento que a gente está jogando as pessoas. A gente sempre fala isso para a Lúcia, que é a líder. A gente não quer pessoas lá de qualquer jeito lá no departamento infantil. Instruímos as pessoas para estarem lá. E lá não é um canto, não é o porão da igreja, tá certo? Onde joga só pessoas que não aparecem. Lá tem pessoas graduadas do Rema. Lá tem pessoas que estão estudando Rema. Lá tem pessoas que ainda não têm um Rema. Ou seja, são pessoas que a gente não vê pelo título. A gente vê pela capacidade, a gente vê pela inteireza de coração e está servindo ao Senhor. Amém? Não importa estar tocando, não importa estar ministrando. Irmão, ministrar não é o mais importante nessa igreja. Amém? Sabe qual é o mais importante nessa igreja? É você exercer o amor. Amém? Porque daqui a pouco, daqui a alguns minutos, eu estou de olho no cronômetro, não vou passar ali do tempo, fica tranquilo. Dá tempo de você comer o lanche, se confraternizar, ir para a sua casa e ainda dá tempo, se você desejar, ir para a sede, assistir lá. Amém? Mas, irmãos, é essencial que você esteja aqui ministrando, porque a minha ministração ela vai acabar. Então essa parte importante no púlpito aqui, né, glória a Deus, ela vai acabar. O que vale da minha vida maior? É eu exercer o amor para você, ser paciente, instruir você na palavra, estar ali junto com você, ouvir você e aconselhar e ajudar naquilo que puder e precisar. Amém? Então Jesus temos dons e talentos dados por Deus para nos relacionarmos, ajudarmos o que estão à nossa volta e somos canais de Deus para eles. Amém? Temos dons e talentos. O que são dons? Dons é algo dado por Deus e talentos é aquilo que você tem habilidades de fazer. Então, tem pessoas que fazem parte elétrica, eu não sei mexer na parte elétrica, mas tem pessoas na igreja que fazem e ajuda, tem pessoas que fazem a limpeza, tem pessoas que ficam no departamento. Então, assim Deus tem feito essa igreja avançar. Então, Jesus tinha um costume de ir na sinagoga, que antigamente não era igreja. Eu quero que você abra lá em Lucas, por favor, nós vamos ver isso na Bíblia. Lucas 4, versículo 16. Capítulo 4 de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 16. Já chegou? Meu tempo está acabando, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Chegando a Nazaré, Jesus, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado. O que é que tem dizendo depois da vírgula? Segundo o seu costume. Levantou-se para ler. Ou seja, qual era o costume de Jesus? Ir à sinagoga. Jesus precisava ir na sinagoga? Jesus é o Filho de Deus, mas ele veio de forma humana. Ele passou pelo processo natural de entrar nesse mundo. Quem assistiu o filme Matrix relembra muito isso. Na verdade, o filme Matrix pegou e saiu e tentou fazer da forma deles, né? Que estava lá na parte virtual, aí teve que vir para o mundo, aquela coisa toda. Irmão, isso aí já é antigo.
Jesus veio da forma natural, o Espírito Santo concebeu lá no ventre de Maria, pegou o óvulo de Maria, não teve uma participação de homem, porque não podia ter, porque senão entraria o pecado, porque se você sabe, uma criança, ela é gerada dentro da barriga da mãe, toda com o pai. Você sabia dessa? É uma coisa impressionante. Eu já vi dizer que uma mãe portadora de AIDS, ela pode gerar um filho e o filho não nascer com AIDS, porque o sangue, é isso, ainda bem que a luz bateu a mão na sua cabeça, porque o sangue que é gerado quando é introduzido ali no óvulo é com o sangue do pai. É tanto que os meus filhos, Dani tem o fator RH dela negativo e o tipo de sangue de Dani é A, é um sangue bem diferente, A negativo, Dani é toda diferente. E eu tenho meu tipo de sangue é O positivo. Então, quando Isaac nasceu, a médica disse: olha, se o sangue de Isaac nascer com o sangue de Dani, o fator RH, ela vai precisar tomar não precisará nada, mas se nascer com o seu sangue, vai precisar Dani tomar uma injeção, uma vacina, parece, muito cara, era muito cara na época. E Isaac e Radassa nasceu com o meu sangue, né? E ela tomou as vacinas para que não ficasse estéril. Essa forma, Jesus, voltando para o texto, Jesus na forma natural, é tanto que a Bíblia diz que ele cumpriu toda a justiça. Jesus não precisava ir para a igreja, Jesus não precisava ficar lendo os pergaminhos, mas Jesus cumpriu tudo certinho, e ele deixou isso como era o costume dele. Ele ia todos os sábados na sinagoga, que os judeus iam no sábado. Amém? Então é isso. Os discípulos tinham os costumes também de estar na sinagoga, porque os judeus tinham aquele costume. O apóstolo Paulo também tinha costume. E está lá em Atos 17, 3, 2, você pode ler na sua casa, eu não vou ler por causa do tempo. Dos discípulos, 24, 53 do livro de Lucas. E em Salmos 133, eu quero que você abra, por gentileza, Salmos, capítulo 133, versículo 1 a 3, a Bíblia diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em sua casa. É isso que dizem? Está dizendo como? Vivam em união. Mas eu posso estar na minha casa e unido com uma pessoa? Posso. Eu só não posso estar congregando em casa. Aí o versículo 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Aí você pode estar dizendo: meu pastor não tem barba, eu não vou aceitar não, a unção vem na vida dele não. Versículo 3, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali, diga ali, o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Onde é ali? Não é num canto, num lugar. Diga, é na unidade. Diga, é quando eu estou junto. Diga, é quando eu estou congregando. Amém? Aleluia. Então, o que é que acontece quando a gente não congrega? Eu falei o que acontece quando congrega. Mas quando a gente não está congregando, eu quero que você abra, por favor, lá em Provérbios, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 1. Já abriu, eu vou lendo, para ganhar tempo. Aquele que vive isolado busca seus próprios desejos, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Qual é a verdadeira sabedoria, irmãos? A palavra, diga a palavra. Não é o que o pastor acha, não é o que Dani acha, o irmão Geraldo acha, a irmã Marilúcia acha, é o que a Bíblia diz. Então, muito cuidado quando você está se isolando. Você pode estar sentado aqui nessa igreja. Eu não tenho o poder de ler a sua mente. Se eu tivesse poder de ler sua mente, saber o que você está pensando. Você pode estar sentado aqui, mas você pode estar isolado, insurgindo-se contra a verdadeira sabedoria. Como? Eu não concordo com a palavra. Eu não concordo que eu preciso perdoar. Eu não preciso vir para todos os cultos. Eu não preciso dizimar e ofertar. Irmãos, isso é ir contra a sabedoria, a verdadeira sabedoria. E olhe, irmãos, fique livre disso. Amém? Como eu falei no começo, eu quero
retificar isso. Oi? Não sei porque eu estou falando sobre isso. Quer dizer, eu sei porque eu estou, porque está me mandando eu falar. E eu vou repetir, mais uma vez, eu acho que é a terceira vez que eu falo na ministração. Os dízimos e ofertas, irmãos, que é depositado nessa igreja, é para a casa do Senhor, para o mantimento dela, para avanço da obra do Senhor. Amém? Uma vez que você fica contra isso, irmãos, você tem que ter cuidado, porque você está indo contra a verdadeira sabedoria. Amém? Então, como eu estava dizendo, vou voltar ao texto. Se você está aqui, você pode estar aqui junto de nós, mas na sua mente você pode estar isolado. Sabe como é isolado? Fechado, um capacete aqui. Eu não vou pensar isso. Vamos todo mundo para cá, e vem. Eu venho, mas eu só penso isso. Vem todo mundo para cá, eu vou, mas eu só vou pensar isso. Isso é viver isolado. Oi. Amém? Está chegando. Então, a gente precisa, irmãos, ter cuidado com isso. Amém? Então, quem se isola procura seus próprios interesses. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Diz que aquele que se isola busca seus próprios interesses, né? Isto contradiz a lei do amor, deixada por Jesus para nós, igreja. Diga, Deus deixou o amor para nós. Então não tem como você exercer o amor, que a Bíblia diz que ele derramou. Você vai estar lá com uma coisa esborrotando. Quando a gente enche o tanque do carro, qual é a vontade que dá? Pisar o pé, eu piso mais forte, né? Até corro mais, porque eu sei que tem uma provisão ali do tanque da gasolina, mesmo que depois a gente compra de novo. Mas tem uma provisão, você pisa o pé. Você quando vai viajar, uma vez a gente viajou, minha gente. E Dani, olha, homem, ouça sua mulher, tá certo? Não vou dizer que é a verdadeira sabedoria não, mas tem sabedoria na mulher, tá bom? Uma vez a gente viajou, a gente foi para um lugar bem longe, para a minha cidade, quase 470 quilômetros. E passou num lugar e Dani disse, bota combustível, aqui tá barato. Eu disse, não Dani, vamos não, dá para chegar lá. Eu fiz os cálculos. E de repente, irmão, chegou lá na minha cidade, o carro já estava na reserva. Você já pensou, eu com mulher e menino na reserva numa BR, é perigoso, não é verdade? Deus o livre, alguma coisa acontecer. Mas o que é que vai acontecer? Né? A gente fica ali no limite. Não, eu vou, eu consigo, eu sei onde eu vou chegar, eu tenho o meu conhecimento. E você tem que ter cuidado, tá bom? Para a gente não passar do limite. Então, quando eu estou com um tanque cheio, você pisa. Quando eu estava com um tanque na reserva, a gente deixou de correr, desligou o ar-condicionado, viajou sem o ar-condicionado. Por quê? Porque não tinha a provisão certa. Mas quando está esborrotado, ou seja, a Bíblia diz que Deus derramou o amor no seu coração. Você vai ficar em casa cheio de amor, sozinho, venha para a igreja, né? Trabalhar com aquela pessoa no departamento que às vezes você não gosta muito, não é verdade? De estar ali junto, de servir. É dessa forma, amém? Glória a Deus. Então, sozinho você não cresce. Diga, sozinho eu não cresço. Tá bom? Está tendo uma grande construção aí, por causa do grande crescimento que Deus tem nessa região, que são viadutos. Vão ser 4 viadutos nessa alça sudoeste. O principal, ali na Catingueira, aqui na frente e ali naqueles condomínios. Vão ser 4 viadutos, irmãos. Isso é uma glória muito grande para essa região. Então, nós que compramos, quem comprou casa aqui no portal? Levanta a mão, Aurélio, de fé, pela fé. Quem comprou casa aqui, sua casa vai ser valorizada ainda mais. Então, você que não comprou, compre. Em nome de Jesus, seu lugar é aqui. Amém. Então, sozinho você nunca cumprirá o plano de Deus para a sua vida. Você precisa de pessoas instruindo você. Chegue cedo. Você precisa usar tal roupa. Deixe de usar essa roupa. Você está em uma posição de crescimento, de liderança, ou de frente no púlpito. Você não pode estar de qualquer jeito, trazendo atenção ao seu corpo. Isso vai para homem e para mulher. Amém? Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com aquilo. Vai ter sempre pessoas. No trabalho não tem isso. Não é verdade? Cuidado nisso. Faça assim. Você tem que proceder certo. Você tem que estar assim. Você tem que estar arrumado.
Você vem para a igreja, você precisa falar isso, cuidado no que você está falando. Tem pessoas, irmão, e essa parte do ficar tocando, de puxar você para um canto e lhe deixar no prumo, é para você ficar reto. Não é? Quando nós vamos construir uma coluna, que é que eu nunca construí, mas eu já vi, faz a sapata, todo o alicerce, vai construir, faz um quadrado, um molde, né? Faz ali a matriz, não, para fazer a concretagem, é um quadrado que faz de madeira, gabarito, né? Sei lá se é isso. Faz tudo certinho, aí bota umas coisas, puxa para cá, deixa bem retinho para você se aprumar, estar no prumo. E às vezes, Dani já ministrou sobre isso, às vezes a gente se confunde muito com a manipulação. Nós não estamos aqui para manipular você, irmãos. Nós estamos aqui numa posição de liderança e de autoridade espiritual, porque tem coisas que a gente vê, irmãos, em você, que é necessário uma troca, às vezes uma mudança, uma palavra para que você mude. Amém? Você recebe isso? Amém? Nós também somos corrigidos. Né? Tem pessoas acima de nós e a gente não fica errando toda hora, né? Uma correção, como? Às vezes é uma ministração e a gente ouve aquilo que está nos corrigindo. Não é que a gente fica levando uma reclamação, você está errando nisso, cuidado, quando você for varrer, bota ali, não é isso, né? Toque devagar, não é esse tipo de reclamação, mas às vezes uma ministração, Deus trata o nosso coração, não é? Como a gente tem sido tratado lá no acampamento, e amanhã eu vou estar lá para receber, numa conferência de ministros, numa reunião de pastores e esposa de pastores que tem para nós, lá nós somos corrigidos, somos disciplinados, nós não somos reclamados. E nós não queremos reclamar com você. Nós queremos te ajudar a fazer você crescer. Amém? Então, onde nós podemos congregar? Diga aqui, na minha igreja. Amém, irmãos? Então, congregue aqui nessa igreja. Procure um departamento se você ainda não está servindo departamento. Você precisa estar inserido em algum departamento. Procura um líder, procura Dani, que Dani vai lhe direcionar. Dani me ajuda nisso. Dani não é a pastora da igreja, Dani me auxilia como minha esposa aqui na igreja. Ela vai estar lhe ajudando nisso aí, a direcionar para o líder certo. Eu queria ler alguns pontos para você, para encerrar. O que nós precisamos fazer para que a gente permaneça congregando. Então, tem alguns parâmetros aqui que a gente precisa, né? A primeira coisa, permaneça firme aonde o Senhor lhe tem dado paz e direção para congregar. Você tem tido paz e alegria em estar aqui conosco? Amém? Como nós temos avançado nesses 3 anos? Né? Deus já me deu o tema, né? Eu não sei se a gente vai fazer, eu acho que a gente vai fazer uma camisa bem bonita, mas em maio, em 14 de maio, nós fazemos 3 anos com um ponto de pregação oficialmente, registrado em ata, né, da diretoria do ministério. Nós estamos aqui numa coisa séria. Então já tem um tema, 3 anos de crescimento. Olha que bênção, né? Uma camisa, 3 anos de crescimento. Então nós vamos, como nós estamos falando sobre crescimento, 3 anos de crescimento. Então existe paz e alegria. Deus tem dado paz e alegria você congregar. Congregue nessa igreja. Amém? Então o segundo ponto, venha ou vá ou venha, né? Na verdade, venha ao máximo de reuniões que a igreja lhe oferece. Nós oferecemos 2 cultos, que é terça às 20 horas e no domingo às 18 horas. Nessa terça, Dani falou que não vamos ter culto de oração, porque nós vamos estar no encerramento da sede. Mas venha, irmãos, se esforce a estar nos cultos. Se você não trabalha, não estuda naquele horário, você está na sua casa, se dedique a você vir e assim você está congregando conosco. Crucifique a sua carne, vença a preguiça. Diga, vença a preguiça, irmão. Você sabia que às vezes vocês, né? Eu me incluo também, nós, na verdade. Nós estamos às vezes com preguiça. Isso é normal. Às vezes o corpo está cansado, está querendo ficar ali. Isso é normal, perfeitamente normal. Mas, irmão, o que é anormal é todos os cultos você querer ficar em casa. Está errado. Mas todas as vezes, quando eu venho cansado aqui para a igreja, eu saio melhor. Saio falando com todo mundo, chego em casa alegre e é muito bom. Amém? Creia na provisão para vir para a sua congregação. Creia na provisão, se você paga Uber para vir. Creia. Sabe como é que você crê? Pai, eu vou deixar de comer esse hambúrguer que vai me fazer mal, e eu vou juntar dinheiro para ir de Uber, eu vou botar combustível.
cuidado na sua comida, tá certo, irmão? Tenha muito cuidado. Você é templo do Espírito Santo, você precisa cuidar do seu corpo. Mas creia na provisão, irmãos. Eu faço trabalho extra, como eu disse, eu rodo de Uber para ter um dinheiro extra. Eu não fico sem dinheiro nunca, eu rodo, faço alguma coisa, faço um vídeo extra, vendo alguma coisa, inclusive vou postar uma coisa que eu vendi, graças a Deus, e assim, nunca tem faltado na minha mão, graças a Deus. Deus tem me feito prosperar nessa área, amém? Que isso seja nosso costume, mas não que nós façamos apenas por ser um costume, né? Ser um costume de vir, mas eu não vou por causa do costume. Vocês estão entendendo a diferença? Eu vou porque é um costume de ir, eu vou, pai, obrigado, mas eu não fico com aquele pensamento, não, eu vou, é um costume mesmo, eu vou para a igreja, vou ficar lá, e fico lá, aí fica todo olhando para o relógio, o culto começou 8 horas, você já está 8h05, estou doido que termine. Não, irmão, empenha. Tem uma frase do pastor João Roberto, que ele diz assim: já que eu vim, eu vou receber. Não é verdade? Glória a Deus. Então, crendo em cultos, né, sendo sempre movidos pelo Espírito Santo, você tem que crer. Você não pode colocar a responsabilidade em mim. A quem está dirigindo o louvor, né, eu vou esperar para ver se a unção de Deus vai sair nessa vida dessa pessoa. Aí a pessoa está lá recebendo e você só observando, perdeu. Fecha os olhos, levanta as mãos, dá um glória a Deus bem alto, né? Aqui a gente não vai brigar com você se você fizer glória a Deus, oh, aleluia, né? E assim a gente vai, amém? Somos pentecostais, somos animados, irmãos, amém? Não vamos ficar aqui com a cara de jumento, né? Glória a Deus. Aí a pessoa, que barulho, meu Deus. Deus não é estressado. Olha para o teu irmão, diga: Deus não é estressado. Você sabia que Deus não é autista? Deus não é, nem é moco, mas a gente pode gritar aleluia. Amém. Você pode pular na presença de Deus, você pode se alegrar, irmãos. Eu, pastor da igreja, eu não vou ficar olhando com você com outros olhos. O irmão Sérgio está pulando ali, o irmão Sérgio está dando um aleluia, o que é isso? Não vou ficar assim. Se ele fizer isso, eu vou dizer: glória a Deus, que bênção, está recebendo. Amém? Qual é a alegria de um pai? É ver o filho fazendo as coisas sozinho. Amém? Isaac está desenvolvendo vídeo sozinho, o Radassa está fazendo coisas sozinho. Como eu fico alegre com eles quando eles vêm para a igreja, liga a igreja, desliga a igreja, faz a transmissão sozinho com a equipe, né? Estamos ensinando a eles a liderar. Vá, filho, empurre. Vá, Lusca, vá, Adiele. A gente empurra o povo. Amém? Isso. Eu quero ver você crescendo. Então, creia em reuniões onde mais da palavra seja desejada e que palavra é essa aqui? Que o mais do Senhor seja derramado. A gente tem que crer na unção de Deus, não ser cultos normais. Olha, eu gosto das coisas bem certinhas, né? Para quem me conhece, eu gosto das coisas quando começa, termina. Nós temos treinamento, irmãos, para pessoas que dirigem e ministram nessa igreja. A gente fala sobre vestimenta, a gente fala como você se portar num culto, a gente ensina. Mas eu vou dizer, o desejo meu é que algumas coisas saiam do controle, entre aspas, do Espírito. Amém? Deus não vai vir aqui pegar na sua mão e ficar puxando você e levantar a mão, não. Você levanta, você faz a unção. Amém? Se puder aumentar mais o ventilador, que tem pessoas com calor. Pode aumentar mais? Vai estar chegando os ar-condicionados, amém? Você pode dar uma glória a Deus? Em nome de Jesus, no aniversário da igreja, eu chamo a existência. Ar-condicionado aqui, em nome de Jesus, amém? A porta de vidro, um carpete aqui, nós vamos fazer isso, irmãos. Amém? Eu estou chamando a existência. Pegue junto com o pastor da sua igreja, não deixe sozinho nessa não, viu? Amém? Eu quero vir para cá e ficar aqui no friozinho. Eu estava fazendo uma revisão na minha ministração aqui atrás e fazendo outras coisas, e o ar-condicionado ligou. Aí uma pessoa disse: meu Deus, vai ser tão bom quando a igreja tiver ar-condicionado. Eu disse: eu pego junto contigo. Amém, vai ser assim. Amém? Então, irmãos, e eu vou falar sem medo, se Deus está colocando no seu coração, irmão, alguma contribuição, um ar-condicionado, alguma coisa assim, faça o que está no seu coração, porque Deus também já colocou no meu coração uma certa quantia, para que eu possa estar ajudando. O pastor também vai ajudar, e você também, viu, Dani? Você também, Isaac Radassa, vai contribuir também. Amém?
Então, irmãos, o último ponto de que o que você deve fazer para permanecer congregando é que todos unidos na verdadeira congregação, desfrute do momento de céus na terra pela unção coletiva. Irmão, não precisa a unção de Deus ser tão forte que a pessoa caia, não precisa isso, né? Para mim, qual é o símbolo de uma pessoa espiritual para o pastor dessa igreja e para Dani também? É você andar em amor. Quando estamos reunidos, andando em amor, orando pelos irmãos, declarando a palavra, crendo que aquela pessoa vai avançar, crendo que aquela pessoa vai estar desfrutando da graça de Deus, aí a unção de Deus coletiva vem. Um se alegra, um pula, um corre, um se anima, um outro recebe uma direção de Deus, dá uma palavra de profecia, e assim, irmãos, nós vamos avançando, porque isso é a igreja. Lembra que eu disse que a igreja é um órgão vivo e Jesus é a cabeça? Então a cabeça está pensando algo e não tem corpo. O corpo não vai corresponder porque as células estão todas divididas. Isso não pode acontecer, não é verdade? Quando eu penso aqui na minha mão, fechando e abrindo, todos vão trabalhando rápido. Isso é que Deus quer, que a gente faça isso, unidos, estamos unidos em amor. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé para a gente orar? Era essa palavra que Deus colocou no meu coração. Você precisa estar congregando, irmãos. Não deixe de congregar como é o costume de alguns, porque aquele dia, o dia do juízo final, ou seja, dos finais dos tempos, vai acontecer. Ninguém aqui nessa terra vai viver 1000 anos sem passar por esse processo dessa transformação da glória, que é receber o corpo glorificado, e esse processo vai ser o arrebatamento. Se nós morrermos antes, que pode acontecer, se eu morrer, Dani não vai casar de novo, eu vou estar aguardando no Senhor a vinda dele nas nuvens, e eu vou receber um corpo glorificado. Mas enquanto isso, irmãos, eu vou estar na igreja, eu vou estar na terça, eu vou estar no domingo, eu vou estar sempre na igreja, irmãos. Quero lhe contar um testemunho rápido, prometo, que quando eu era criança, minha mãe, já contei isso outras vezes, mas eu vou contar para você de novo. Minha mãe sempre levava a gente para a escola dominical. E um dia que a gente não foi por causa de um aniversário, o pastor da igreja foi na minha casa saber o que aconteceu, porque a gente tinha o costume de estar na igreja. Minha mãe dizia que eu era piolho de igreja. Eu gosto de estar na igreja. Amém? Você gosta também de estar na igreja? Amém? Então feche os olhos e adora ao Senhor. Seja grato ao Senhor, porque Ele te restituiu. Ele restituiu a sua saúde, Ele restituiu a sua vida espiritual. A Bíblia diz que a gente estava morto e a gente reviveu com Jesus. A Bíblia diz que Ele nos transportou do inferno das trevas para o reino do Filho do seu amor. E essa transformação, essa translação, transladado de um canto para o outro, nos trouxe vida, paz, alegria. Estamos num reino superior. Estamos em um lugar muito melhor, que é a presença do Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós podemos aqui, Pai, existem leis. Pai, existem leis, Pai, que nos permite, Pai, cultuarmos, Pai, sem nenhuma perturbação, Pai, natural. Se Deus o livre, Pai, houver alguma perturbação, Pai, existe a força militar, Pai, que nos ajuda na parte material, natural. Mas, Pai, mais do que isso, existe o reino espiritual que nos cuida, Pai. Porque a Tua palavra diz que nenhum mal nos cederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, Pai. Existe anjo, Pai, ao redor da nossa igreja, Pai, ao redor do nosso povo, Pai, ao nosso redor da nossa família. Somos gratos, Pai, por isso que nós cultuamos, Pai. Nós estamos na Tua igreja, Pai. Nós estamos na Tua casa, Pai. E eu sou tão grato, Senhor, porque já vão fazer 3 anos que nós estamos aqui, Pai. E, Pai, quantas vidas têm sido transformadas desse lugar físico, Pai. Tem entrado, tem escutado uma palavra, Pai. Até aquelas pessoas, Pai, que têm saído, Pai. Trata com o coração dessas pessoas, Pai. Fazer uma consciência, Pai, de não abandonar a sua congregação, Pai. Eu te agradeço, Pai, por graça,
multiplicada nessas pessoas que estão servindo, Pai. Eu, como autoridade espiritual nessa igreja, Pai, eu declaro a vida próspera das pessoas, Pai. Não é ruim, a igreja não usurpa, Pai, das pessoas. Nós usamos essa estrutura, os departamentos infantil, Pai, os instrumentos, Pai, o louvor, Pai, os ar-condicionados que nós vamos instalar, Pai, o carpete, tudo pronto, Pai, para levantar pessoas. Nós não usamos as pessoas para levantar essa igreja, Pai. Nós usamos o princípio, Pai, de trazer os dízimos à casa do tesouro. Pai, eu tenho trazido meus dízimos, Pai. Pai, nunca tenho, Pai, parado de dar, Senhor. Trazer, Pai, para mantimento dessa casa, Pai. E na minha casa não tem faltado nada, Pai. Todo dia eu como, Pai. Todo dia eu me alimento, Pai. Tem comida, Pai. Pode ter até às vezes uma coisa que eu não tenho, que eu preciso e não quero, ou uma coisa que eu desejo e não tenho. Mas, Pai, nunca dormi. Minha família, meus filhos nunca dormiram, Pai, sem nenhuma comida, Pai. Eu sou grato ao Senhor, Pai. Eu sou grato, Pai, por causa dessa oportunidade de pastorear, Pai, de tocar vidas, de ver vidas sendo transformadas, por causa da explanação da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Somos gratos pela vida de cada um, Pai. E eu tenho certeza que na vida deles, Pai, não vai faltar, Senhor. Esse princípio, Pai, essa ordenança sua de não abandonar, Pai, a congregação, de estar congregando, de estar, Pai, se animando, Pai, de estar, Pai, se envolvendo na Tua obra. A Tua palavra diz que é ali, nessa unidade, onde você, Senhor, ordena a bênção, Senhor. Obrigado, Senhor. Como é bom, Pai. Eu já vejo, Pai, uma grande multidão, Senhor, se aproximando dessa igreja, Senhor, crescendo, Pai, as pessoas no bairro, Senhor, vendo, sabendo que ali existe, Pai, uma igreja onde prega a palavra, uma igreja onde eu posso ir e a minha vida vai ser transformada por causa da palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu quebro agora, Pai, destruo agora em nome de Jesus toda obra, todo sofisma, todo isolamento espiritual, Senhor. Nós não precisamos andar numa pandemia espiritual, se isolando das pessoas, porque as pessoas são imperfeitas. Isso é uma mentira do diabo, isso é um vírus que o diabo tem querendo trazer, Pai, para a igreja, Pai. Você, Jesus, trouxe um grande ensinamento. Você poderia fazer tudo sozinho, mas você levantou 12, levantou 70, levantou, Pai, uma grande multidão de discípulos, Pai, ensinando. E a Tua palavra diz que você, Pai, aquele que crê, fará obras maiores ainda. Então, Pai, eu estou falando aqui, Senhor, e Jesus naquela época não tinha, Pai, o YouTube que pode alcançar milhares de pessoas, Pai. Obrigado, Senhor. Eu creio, Pai, que nós podemos fazer obras maiores, milagres, prodígios, maravilhas, quando nós estamos unidos na igreja, Pai. Então, Pai, esse é um tempo mesmo, Pai, de consagração mesmo, onde nós estamos errando, Pai, nos conserta, nos direciona a não estar, Pai, como é costume de alguns, sem estar congregando, Pai. Nós amamos, Pai, essa casa, nós amamos essa igreja, nós somos gratos por isso. Em nome de Jesus. Amém.